Hi, Janine. Wow, why you look so beautiful? Muito se fala na machosfera sobre o problema feminino na sociedade, né? Como a hipergamia, voto feminino, estão destruindo a civilização ocidental, estão ferrando com o mercado sexual, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, cotas e todas essas bagaças. Mas o que pouca gente fala, ou a minoria dos produtores falam, é sobre realmente o problema real que ocasionou tudo isso que a gente tem hoje na sociedade, que é a questão dos homens betas. O homem beta, preferencialmente, não todos, tá, mas preferencialmente aquele beta sedento, esse é o problema da nossa sociedade. Preferencialmente os anglofônicos, né? Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e os outros países também, né, que fazem parte do hemisfério ocidental, somente os mais ricos. O que acontece com as mulheres, né, entrando no mercado de trabalho, através desses empregos merda, né, que elas entram, que essas empresas, principalmente trabalhos corporativos, precisam criar cargos e funções para jogar elas dentro das suas empresas. Então elas têm um monte de emprego de merda, mas ganham alto bem pra caralho. Claro, por causa agora da economia tá uma merda, a gente acabou, né, aquela farra, né, do dinheiro fácil, né, e juros baixos. Então hoje em dia tá tendo muito layoff, etc, e muitas empresas estão chutando para fora do mercado de trabalho. Mas só que a lambança já foi feita. Você teve um monte de mulheres entrando no meio universitário, indo pra faculdade, saindo da faculdade, indo pro mercado de trabalho. Você tem um monte de mulher com hipergamia lá em cima. Você tem um monte de homens que, assim, não se desenvolveram, não buscaram se desenvolver. Também a competição é feroz, tem muitos poucos cargos para esses homens, a maioria dos homens ocupar. Então você acaba tendo na sociedade muito homem desesperado por relacionamento, desesperado para ter uma namoradinha, desesperado para conseguir uma mulher, né? A gente vê essa questão da hipergamia, outrora era um problema especificamente dos homens na fase adulta, né? Que os homens sofriam com essa hipergamia. Lembrando, né, pessoal, que hipergamia em si não é ruim, né? Hipergamia é algo bom, é algo natural das mulheres. O problema é essa hipergamia tóxica que a gente tem na sociedade. Que a mulher não vai escolher o homem pelo fato de ser trabalhador, por ele ser um homem de caráter, ser um homem bom. Não. Elas vão escolher os piores tipos de homens e vão escolher esses homens pela métrica do capitalismo. Se ele tem carro, se ele tem moto, se ele anda com roupa de marca, onde ele trabalha, o status social dele, onde ele mora, quanto ele, quando eu falei anteriormente, quanto ele ganha, né? Tudo isso vai constar nessa lista de demandas dela. E pouco importa o caráter. Elas não estão nem aí se o cara é bandido. Cara, o que importa são essas coisas mais supérfluas, porque é isso que a nossa sociedade, que a gente vive, preferencialmente capitalista, exige. E coloca como um mérito de sucesso. E a gente vê isso hoje em dia também dos mais jovens, né? Você vê nas escolinhas. Desde a minha época era assim, pessoal, só que agora piorou muito. Ensino médio, as meninas não vão escolher o cara pela opção mais inteligente da sala. Vão escolher o bad boy, o cara que pega mais mulher, o cara que arruma briga com todo mundo, o cara que anda na garupa de algum cara no fim de semana aí, tá ligado? Dando um rolê em baile. É esses caras que elas vão escolher. O que acaba é que na sociedade, em todas, inclusive no Brasil, a gente tem muito beta. Mas no Brasil, nesse caso, a gente é um país pobre. Então o homem brasileiro ele não tem um capital forte para explorar a sua sexualidade em outros países, né? Se descobrir sexualmente em outros países. Já os homens americanos, vamos focar aqui, vou chamar de anglo-saxões. Já os homens anglo-saxões, que são esses países como Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Austrália, Canadá, esses homens, pessoal, eles têm o poder do dólar na mão dele. O dólar é a moeda internacional. Então, assim, o dólar tem poder e influência no mundo todo. O que aconteceu? No início dos anos 2000, na década de 2000, vamos chutar lá para 2005, pessoal. 2005, sabe, um pouco também antes e um pouco depois da crise do Lehman Brothers. A crise do Lehman Brothers, pessoal, começou nos Estados Unidos em 2008, que foi a crise do Credit Fund. A maioria dessas empresas aí de seguradoras, Credit Fund, todas elas, muitas faliram. Os senhores podem até não lembrar ou não conhecer nenhuma seguradora, vocês vão pensar assim, grande, na época que faliu. Mas quando eu mencionar um time de futebol aqui, vocês vão automaticamente lembrar. AIG. A IG era a maior patrocinadora do Manchester United, na época que jogava o Cristiano Ronaldo, o Rooney, o Giggs, o Jinsun Park, todo aquele time vencedor do Manchester United de 2007, que foi quando, se não me engano, 2007, 2008, na temporada, que o Cristiano Ronaldo ganhou a sua primeira bola de ouro. Você vê, depois daquele período, pessoal, o Manchester United entrou em decadência. Você vê o impacto que foi, né? Você tem basicamente um antes e um depois da crise de 2008 em todo o mundo anglofônico. Né? Você tem a queda do campeonato inglês, os ingleses dominavam, acabaram caindo. Isso não só acarretou, por exemplo, declínio
do campeonato inglês, né, que eu tô falando assim, a nível global, na categoria do futebol, como também ocasionou um declínio de todo o mercado sexual americano anglofônico. O que aconteceu? Um monte de homem descapitalizado, perdeu o emprego, você tinha no mercado inserido muitas mulheres que tinham acabado de sair da faculdade, estavam se inserindo no mercado de trabalho. E o que aconteceu? Tem aquele artigo da bolha missândrica, o Misandric Bubble, que ele menciona isso, né? Que ele fala que em 2008, o governo e as empresas sacrificaram os homens para salvar as mulheres. Só que nesse período da crise imobiliária, das seguradoras, do Lehman Brothers em 2008, os homens foram sacrificados em massa e as mulheres foram salvas e conseguiram manter seus empregos. E foi aí que elas se tornaram ainda mais hipergâmicas. Foi a partir de 2008 que a gente vê um crescimento do masculinismo, você vê o crescimento desse feminismo radical, tudo começa a partir de 2008. Em contrapartida, os homens acabaram sendo marginalizados dentro da sociedade, e isso destruiu toda a dinâmica de gênero, porque a sociedade avançou. A gente é uma sociedade moderna, né, como dizem. Só que nessa sociedade moderna, os homens ainda são obrigados a exercer papéis tradicionais. Em contrapartida, as mulheres querem que os homens continuem exercendo esse papel tradicional na sociedade, só que elas não querem ser tradicionais. Então você tem toda uma quebra de papéis sociais, na qual para os homens ficaram apenas as demandas e para as mulheres apenas as exigências. E tudo isso começou, não é de agora, começou desde do início do século XX, com a emancipação do voto feminino, teve a questão da Prohibition Law, na qual, se eu não me engano, foi no estado de Iowa, foi o primeiro estado a dar o voto feminino, por um cara presbiteriano, um beta sedento, porque ele queria casar, ele não conseguia casar, não tinha mulher pra ele, e olha, pessoal, tá vendo a sociedade americana, nessa época do século XX, que tinha muito mais mulher que homem, porque tinha acabado de acontecer a Guerra Civil Americana, então morreu homem pra caramba. E mesmo assim, um beta não tava conseguindo arrumar uma mulher. Então, para incentivar as mulheres a se mudar para o Iowa, ele deu direito ao voto. Ele criou o voto feminino. Você vê, tudo começou já nessa época, pessoal. E olha que essa geração aí não é nem geração silent, tá? A geração desse cara. É uma outra geração. É basicamente os boomers da era do silent, que os silent tiveram que tancar. Então, o beta sedento, ele quebrou toda a civilização americana, porque quando esse cara começou a colocar esse negócio de voto feminino para atrair mulher pro estado dele, pouco tempo depois a gente teve o movimento da temperança nos Estados Unidos contra o álcool. Pouco tempo depois, as mulheres votaram para passar a lei seca. A lei seca quebrou vários negócios americanos, que causou uma crise de crédito, porque muitas empresas que pegaram crédito nos bancos para montar sua fábrica, sua destilaria, agora teriam que ser fechadas e eles não poderiam mais honrar os seus compromissos financeiros com quem eles estavam devendo dinheiro. Isso ocasionou a crise de 29. A crise de 29 foi por causa disso, tá, pessoal? A crise de 29, o crash da Bolsa de Valores. E lembrando que nesse período, 37% da renda do governo americano, dos impostos coletados, mais de 1/3, vinha do álcool. Então você perdeu 1/3 da sua renda. Consequentemente, o governo teve que criar o quê? Imposto de renda para todo mundo pagar. Antes só quem pagava era rico, agora o pobre também pagava imposto de renda. Imposto sobre produto, imposto sobre propriedade. Não existia antes da lei seca passar. Então você vê, um beta sedento ferrou com toda a população. Porque pouco antes depois do que aconteceu, também foi passado a ETF, que é a Alcohol, Tobacco e Firearms, que é tabaco, álcool e armas de fogo, que é um grupo criado para regular o álcool, o tabaco e as armas nos Estados Unidos. Tudo por causa de um beta sedento que não conseguia comer ninguém. Então você vê, o beta sedento, ele ferra com a sociedade mais do que a mulher ferra. E hoje, no cenário atual, isso também se aplica na nossa sociedade. As mulheres ficaram mais hipergâmicas, não só hipergâmicas, né, vamos usar a palavra certa, interesseiras, ficaram mais rudes, arrogantes, prepotentes. Os homens não se veem mais estimulados a se relacionar com essas mulheres no Ocidente. E o que acontece, principalmente no cenário anglofônico, na anglosférica, que são os países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Irlanda, esses homens têm uma moeda muito forte. Então eles pegam o seu capital financeiro e eles se mudam para países mais pobres. Preferencialmente os asiáticos, porque eles são um pouco mais seguros do que os países da América do Sul, os latinos. E com esse crescimento após o Covid dos serviços remotos, os empregos não necessariamente eram mais presenciais. Você não necessitaria você ir até o emprego e estar lá performando no seu local de trabalho. A sua casa poderia ser seu local de trabalho. Uma cafeteria do Starbucks pode ser seu local de trabalho. Então, assim, o patógeno chinês, ele acelerou as coisas. E esses homens vendo que eles estavam, tipo, pega um país como a Inglaterra, você está pagando altos impostos para o governo inglês está pegando seu dinheiro, distribuindo para paquistanês, indiano, afegão, nigeriano,
você é um cidadão de segunda classe dentro do seu próprio país e você está financiando tudo isso. E esses caras estão usando o seu dinheiro para comer as suas mulheres no seu país. E as suas mulheres do seu país ainda riem da sua cara. Você tá sendo cucado. Tá sendo cucado pelo Estado, pelos imigrantes, pelas mulheres. Você tá sendo cucado 3 vezes, cara. Compensa? Você é louco, não compensa. Então você pega os seus recursos financeiros, as suas habilidades e vai embora. E foi isso que aconteceu na Tailândia. Do dia pra noite, você viu países como a Tailândia, eu vou usar esse exemplo, a Tailândia, não vou falar de Filipinas, Vietnã, vou focar na Tailândia. A Tailândia, ela foi inundada por uma horda de homens, né, em sua maioria brancos anglo-saxões. Encheram a Tailândia. Do dia pra noite, e esse fenômeno, pessoal, não é algo novo. Já era algo antigo que acontecia, né, com o fenômeno WMAF, né, que é o White Male Asian Females, que são homens brancos indo pra Ásia, preferencialmente homens brancos mais velhos, pra arrumar uma mulher, casar, sabe? Normalmente são homens também divorciados, etc. Só que agora você tem um outro tipo de migração sexual, né, imigração sexual, que são os homens da geração Y e do início da geração Z, mas em sua maioria da geração Y. Né? A maioria dos homens, por exemplo, que são do Passport Bros, são homens da geração Y, final da geração Y. Né? Esses homens estão indo para a Tailândia, porque esses homens, mesmo que esses empregos remotos, pessoal, eles não pagam muito bem. A competição ficou muito grande para esses empregos. Você vê um profissional de TI que anteriormente tirava os seus $10 mil por mês, hoje esse profissional de TI ele tira 5, muitas vezes 4. A oferta desses profissionais no mercado aumentou muito, a demanda caiu e você tem um problema. Um problema não, né, pessoal? A inteligência artificial chegou no mercado e ela consegue baratear esse custo de profissionais. Então esses caras, mesmo ganhando menos agora, se eles mudarem para um país subdesenvolvido como a Tailândia, pobre, ele vai ter uma vida de rei lá. E foi o que muitos desses homens fizeram. A partir de 2018, 2020, pós-2020, você teve o movimento do Passport Bros. Esses homens, em sua maioria, homens negros, né, indo para esses países, né, para tentar a sorte com mulheres asiáticas. Num vídeo que eu postei, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, tá, pessoal? Mas eu postei um vídeo aí sobre a casa Irina Zarutsika, né, que eu falo sobre isso, que isso também tem a ver com a pornografia. Os homens POC, né, sedento por mulheres asiáticas, só que essas mulheres asiáticas nos Estados Unidos não querem eles. Então eles não têm reserva de mercado sexual nos Estados Unidos para esse padrão de mulheres que eles querem, esse perfil estético. Então eles têm que ir para outros países para arrumar essas mulheres. Por isso que o Passport Bros, ele começou com o cara indo para Filipinas e Tailândia. Depois eles aumentaram para Colômbia, etc. Só que na Colômbia muitos deles não conseguem performar tão bem quanto consegue performar o homem branco lá. Na Ásia acontece a mesma coisa, só que ainda na Ásia, por ter muita mulher, eles conseguem performar um pouco melhor. Aconteceu. O mercado tailandês foi saturado de betas do dia pra noite. Só que lá na Tailândia já tinha outros betas lá da velha geração, da Old Guard, né? Que são os boomers. Normalmente esses boomers que foram pra Tailândia, tipo em 2010, 2015, pá, esses boomers eram boomers pensionistas, né? E uma outra geração de boomers que começou a ir para a Tailândia é a geração dos boomers pós-industrialistas do Ocidente. São os boomers que viram que manter um negócio, uma indústria no Ocidente é caro, a mão de obra é cara e você tem muitas questões dos encargos trabalhistas, preferencialmente em países como Canadá, Austrália e Inglaterra. Não compensa. Então, muitos desses boomers da velha guarda, esses boomers da velha guarda não, esses betas da velha guarda que chegaram na Tailândia, eles chegaram com capital, chegaram com certos conhecimentos industriais e começaram a industrializar certas regiões rurais da Tailândia. Um exemplo disso é a Dinamarca. A Pandora, não sei se vocês conhecem, que é aquela empresa de joias, de joalheria, ela tem a sua maior indústria de gemas, que eles chamam de gemas, né, gems, para fazer lá as joias deles, pá, e os artesãos, toda a indústria de manufatura da Pandora tá localizada na Tailândia. Quase todos os produtos, assim, pessoal, tipo 80% dos produtos da Pandora são feitos na Tailândia, porque lá você tem muita mão de obra qualificada para isso. Vocês podem ver essas regiões mais no interior da Tailândia, como as mulheres se vestem, as joias, os acessórios que elas usam, é todo um padrão estético e muito diferente. E normalmente para fazer esses artefatos exigem artesãos com muitas habilidades, e a Tailândia tem isso de sobra. E os boomers que estavam na Dinamarca começaram a ver isso, que viajavam para lá. E começaram a fechar as fábricas da Dinamarca, que empregavam muitas mulheres, demitir as dinamarquesas, mudar o centro de operações de manufatura para a Tailândia
e começar a empregar as tailandesas. E foi muito cara, mas foi muito cara mesmo pra lá. Executivos foram morar na Tailândia. Outra empresa também dinamarquesa é a Eco. Vocês já ouviram falar? Eco não é aquela do rinoceronte não, tá, pessoal? Eco é ECCO. É uma empresa de calçados da Dinamarca. 90% dos produtos da Eco é feito na Tailândia. A empresa mudou sua operação para a Tailândia em 2010. E com isso foram vários executivos, foram vários caras dinamarqueses treinar gente lá. Hoje, nessas regiões que tem a Pandora, que tem essa Eco, tem muito dinamarquês nessas regiões. E o sonho da maioria das minas tailandesas é casar com um velho dinamarquês, tá ligado? Um industrialista dinamarquês que foi levar suas plantas pra lá. Muitas vezes, essas empresas como a Pandora e a Eco, elas nem foram elas que foram lá colocar. Foram caras industrialistas que começaram a criar plantas e terceirizar a produção para essas empresas. E com isso ganhar muito dinheiro. E essas empresas viram que era muito vantajoso fazer isso na Tailândia. E aí você tem esses boomers da velha guarda que já conseguiram a reserva de mercado sexual para eles lá. Então eles têm as melhores mulheres tailandesas para eles. Só que acontece, com a chegada desses betas da nova geração na Tailândia, você teve uma saturação. Porque agora você tem os homens locais que você está competindo e muitas vezes você vai ganhar desses homens locais, né? Por questões estéticas, genéticas, né? Só a demanda de mulheres não conseguiu acompanhar a oferta de homens. Então, antes na Tailândia, o estrangeiro ia pra Tailândia, ele conseguia a mulher tailandesa top, pessoal. Tipo uma Miss. Ele conseguia uma mina tipo 7/10. Sabe? Ele conseguia comer mulher de classe média tailandesa. Mesmo ele sendo pobre, fudido no Ocidente, porque ele tinha o capital dele, os dólares a favor. Tem toda aquela questão do soft power também, né? Ele tinha o poder do soft power dele e do seu capital. Só que com o Passport Bros e essa chegada de um monte de homem afro-americano na Tailândia, você também começou a ter homens belgas, franceses, alemães vindo para a Tailândia também, outros betas, atrás de arrumar uma esposinha, uma honradinha. Você já tinha o problema da velha geração dos boomers, tendo uma reserva de mercado sexual grande, e também agora vinha a geração mais jovem desses betas, o WASP, White Anglo-Saxon Protestant, chegando no país. O que aconteceu? Saturou o mercado. Então, aquela menina que outrora você conseguia pegar aquela tailandesa top 7/10, 8/10, você não consegue mais. Essa menina tem hipergamia igual a da mulher ocidental e pior, tá ligado? E pior. Porque ela sabe que você tá desesperado, porque ela sabe que você é um fracassado no seu país. Porque se você fosse um vencedor, você não estaria na Tailândia. E ela sabe disso, ela tem compreensão disso. Ela observa isso, que você é desesperado, que você é um beta sedento. Então, essa menina que outrora você conseguia pegar muito facilmente, você não consegue mais. Você vai ter que super performar pra conseguir essa mulher top tailandesa. E normalmente essa mulher top tailandesa, de uma classe média, ela vai estar destinada àqueles velhos boomers industrialistas que chegaram na Tailândia um tempo atrás. E eles têm dinheiro pra caralho, são elite do país. Eles já são donos do setor imobiliário. Esse setor imobiliário na Tailândia, dedicado ao turismo, só cresceu por causa desses boomers que fizeram um grande merchandising, uma propaganda fodida no Ocidente sobre a Tailândia. E do dia pra noite começou a chover turistas e ganharam muito dinheiro, eles enriqueceram pra caralho, se tornaram elite lá. E muita dessa elite também que vive na Tailândia, de estrangeiro, não são anglo-saxões, assim, ingleses, pessoal. São alemães da Bavária. Inclusive, lá o rei da Tailândia, ele não mora na Tailândia, vocês sabiam disso? Ele mora na Alemanha, ele mora na Bavária. Ele é vizinho da família da BMW. Então, ele literalmente deu o país para essas elites, boomers do Ocidente, do setor imobiliário, fazer ele ganhar muito dinheiro através do turismo sexual. É do interesse do rei da Tailândia e dos integrantes da monarquia tailandesa que o país continue sendo o que é, um destino para turista sexual e beta. Porque beta dá muito dinheiro para uma nação, entendeu? Já os betas recém-chegados no país, eles não vão ter mais acesso a essa mulher top. O que vai sobrar para ele é a tailandesa 5/10, 3/10 e cheia de exigências. Vai estar cheia de exigências, sabe por quê? Porque ela vai chegar pro cara e falar, eu tenho buceta, eu tenho útero. O Betinha, que tá chegando agora na Tailândia, ele não vai conseguir pegar aquela mulher tailandesa top, magrinha, bonitinha, sabe? Com a pele bem clarinha. Ele não vai conseguir essa mulher. O que vai sobrar pra ele é uma tailandesa baixinha, rechonchuda e com cara de ovo. Tá ligado? É aquela menina arruaceira que fica aí andando, perambulando pelas ruas de Pattaya. É esse padrão. É esse padrão dessa menina da foto aqui que vocês estão vendo. Tá ligado? À esquerda. Essa menininha aqui que vai sobrar pro Betinha. O Betinha vai ficar com isso aqui, ó. E ela vai vir cheia de exigências. Ele tem que ter carro ou uma moto, às vezes de uma moto pelo menos lá, um bom apartamento, um ótimo endereço, se quiser sair com ela. Porque se você não quiser, tem outros que quer.
É isso aqui, uma tailandesa 3/10. Porque os betas ferraram com o mercado sexual na Tailândia. Eles inflacionaram o valor de mulheres medíocres. É o que a gente chama do fenômeno inflaxota. Você inflou o preço da xota. A oferta de xotas é baixa, mas a demanda por elas é alta. Inflaxota. Então a xota mais medíocre do mercado tá custando milhões. A xota mais medíocre do mercado tá pedindo que você tenha um Mustang, uma Harley Davidson, ganhe seus 6, 7 mil dólares por mês e more numa cobertura em Bangkok. É esse que tá cobrando. E aí o mercado não fecha. Mas, como o beta sempre arruma formas de contornar situações assim. O beta, para tentar contornar a situação do seu país, ele foi para outro país. O beta sempre vai encontrar formas de contornar as situações. Porque ele é beta, ele nasceu para isso, ele se adaptou no mundo para isso. Ele não conseguia arrumar mulher no país dele, ele foi para outro país arrumar mulher. Porque ele era beta lá, talvez eu seja alfa aqui. Só que chegando nesse outro país, ele virou beta de novo. E aí o beta precisa contornar de novo essa situação e arrumar uma válvula de escape. É aí, pessoal, que vem o fenômeno dos ladyboy na Tailândia. Até pouco tempo atrás, esse negócio de ladyboy era só uma pequena bolha lá na Tailândia de poucos caras que iam pra lá que tinham fetiche por isso, por mulheres que têm pênis. Isso era um fetiche de uma minoria, tá, pessoal? Normalmente de boomers e homens da geração X. Mas com o fenômeno, o efeito inflaxota, esses novos moleques começaram a ir pra Tailândia, em busca de um radinha, começaram a ser empurrados para essas ladyboy. Então, com o efeito inflaxota, muito desses homens novos que chegaram na Tailândia e se viram nesse mercado tendo que performar em um país pobre o que eles estavam performando num país rico, falaram, porra, não compensa, cara. E aí eles começaram a ver outra válvula de escape. Como eu falei, o beta sempre vai contornar seus problemas. E começaram a ver que tinha na Tailândia um certo perfil de mulheres, que eram mulheres diferentes, de forma anatômica. Elas eram mulheres com pênis. E eles viram, os betas, lá que essas mulheres com pênis eram muito atraentes, mais atraentes do que as mulheres de verdade, as mulheres que têm vagina. Que normalmente essas mulheres com pênis, os ladyboys, eles eram padrão de beleza das mulheres de verdade que eles queriam ter e eles não conseguiam ter acesso porque elas têm xota. Hoje, você vê na Tailândia, garotas ladyboy, né, as trans tailandesas jovens, com homens brancos jovens, homens negros jovens. Anteriormente você não via. E elas são muito mais bonitas do que a mulher tailandesa convencional. Que eu mencionei. A mulher tailandesa convencional, ela é baixa, ela é rechonchuda, ela tem cara de ovo. Ela é testuda, se veste mal pra caralho. Cara, a tailandesa média é a Cleide do Brasil. Tá ligado? E essas Cleides na Tailândia estavam cobrando, exigindo como a Cleide no Brasil exige. E esse é o problema. O beta, ele mal acostuma as mulheres do país pobre. Eles pegam essas mulheres do país pobre, enchem elas de coisa. E pouco tempo depois, elas já estão cobrando mais deles. Elas já não estão mais satisfeitas com aquele padrão de vida que ele estava dando, que já era um padrão alto. Ela quer mais. E aí o beta, ele causa todo o fenômeno e inflaxota novamente. Ele infla o país de betas iguais a ele, o país fica cheio de betas iguais a ele. Ele, por ter um poder aquisitivo maior por causa da sua moeda forte, acaba desensibilizando essa mulher, impressionando ela demais, dando acesso a ela a um monte de lugares que ela não teria acesso se envolvendo com um homem polonês. Ela então fica desensibilizada, chuta o beta, aumenta a sua hipergamia e vai atrás de outro. É isso que acontece. Então o beta, esse fenômeno, por exemplo, nômades digitais, esses caras nômades pulando em país, cara, mano, tá destruindo todo o mercado global sexual. O beta tá ferrando todo mundo. Aí esses betas ficam gravando um vídeo na internet, aí ele fica incentivando outros betas a irem lá e o beta ferra com todo mundo. Não só ferra com o homem local, mas ferra com os outros betas internacionais que estão chegando no país. É igual acontece com a Rússia. Cara, logo você vai ver russa aí falando assim, ó, pra ficar comigo BR tem que ganhar 20 mil por mês, tem que ter apartamento em Balneário Camboriú, senão não quero. Por quê? Elas estão vendo o que os betas brasileiros estão fazendo na Rússia. O beta brasileiro vai lá na Rússia, como tem esse canal aí, acho que o nome do cara é CJ, sei lá o que é o nome do cara, o cara vai lá, pega uma russa submediana, porque ela não é feia, mas é submediana, é uma russa normal, uma russa 4/10, 5/10, é uma sub-5. Chega lá, leva a menina, compra lingerie de luxo pra menina, compra a joia de luxo da Pandora pra menina, vai lá com a menina, paga a viagem pra menina pra Bali, pra Dubai, pra Tailândia, coisa que nenhum homem russo pagaria. Então essa menina, ela fica mal acostumada. Então no próximo cara que oferecer um pouco mais pra ela do que você tá oferecendo, porque ela já tá desensibilizada, porque você impressionou ela demais, ela vai dar pra outro. Um exemplo é aquela mulher daquele jogador de futebol do Palmeiras, Luiz Adriano. Ele era rico, era. Lá na Rússia, quando eles se conheceram, ela trabalhava na cafeteria.
Ele era um cara rico, atleta, pá. Trouxe ela pro Brasil. Ficou aqui 1 ano no Brasil com ele. Pouco tempo depois, foi um cara, um maluco aí que é sócio da Xuxa numa empresa, acho que o nome é Espaço Laser, sei lá o nome, que é uma clínica de depilação. O cara abriu o IPO dele, a oferta pública inicial na Bolsa de Valores da Bovespa, virou um bilionário, foi no Instagram dela, mandou um oi, ela foi lá, terminou com o Luiz Adriano e foi casar com um cara que é bilionário. Tá vendo o que o Beta faz? Como o Beta, ele fode o mercado inteiro. Essa história dessa menina foi parar na Rússia inteira. Arrumou um jogador de futebol, neguinho, veio pro Brasil, chegou aqui no Brasil, o cara cefadista, né? O brasileiro cefadista foi lá e tomou a mulher do neguinho. Bilionário. Ela foi de um multimilionário para um bilionário. E esse é o problema do Beta. O Beta, ele infla o mercado do caralho. Por isso, você vai ver em breve muito isso, pessoal. Mulheres russas falando, ó, 20 milzinho pelo menos. Pelo menos 20 mil por mês. Tem que pagar viagem pra eu viajar pra ver minha família todo ano na Rússia, que é uns 4 mil reais, acho que pra ir, pra voltar. Tem que bancar tudo, tem que abrir porta do carro. Engraçado que na Rússia o homem russo não faz isso por nenhuma delas. Essas daí que eu vejo aqui no Brasil, nenhum homem russo abre as portas pra ela, dá flor pra elas não, tá? Elas só estão cobrando isso a humilhação e a vassalagem do Beta Bostileiro. Par do Bostileiro. Só desse daí que ela tá cobrando. E assim vai. Até um ponto que elas vão perder total interesse no Betinha Bostileiro. Elas não vão querer mais o Betinha Bostileiro. Tudo isso porque o Beta foi sedento. Então o Beta, ele fode o mercado sexual pra ele, o mercado internacional sexual pra ele, porque outros betas estão indo que chegar no país não vão conseguir suprir a demanda dessas mulheres locais que já saíram com os betas que vieram antes dele. Vão ferrar também o mercado sexual pros homens locais, porque as mulheres vão falar, você não quer fazer isso pra mim? O Bostileiro comia a minha merda. Ele falava que a minha merda era cheirosa e doce. Você vai ter que comer e falar que é cheirosa e doce. Tá ligado? Então ferra pro homem local, ferra pro beta internacional, ferra com todo mundo. Até uma hora que não tem pra onde o beta ir mais. O beta, ele quebrou o mercado sexual inteiro. Então assim, a culpa das mulheres estarem mais exigentes, das mulheres estarem mais arrogantes, prepotentes, não é em si, pessoal, do feminismo, do pós-modernismo. É o beta, cara. É o beta que fica inflacionando mulheres medíocres. Você vê no Brasil qualquer mulher medíocre, cara, 5/10, se acha uma 10/10 só porque tem xota. Em breve você vai ver isso na Tailândia com as ladyboys. Muita ladyboy 3/10, 5/10 vai falar que é 10/10. Aí pronto, o beta agora não consegue nem mais a mulher com vagina 7/10, 5/10 e ele não consegue nem mais a ladyboy 7/10, 10/10 que ele conseguia antes. Simplesmente porque ele desensibilizou elas, impressionando elas demais. E é isso aí, pessoal. É isso, rapaziada. Eu tô em casa, vim buscar meu ladyboy. Ladyboy. Chama aí. Vim buscar meu ladyboy, que a gente vai comer agora. É isso. Ladyboy suai maco? Suai. Ladyboy. พี่ติดฟันไหม Ladyboy ไหม ไม่ใช่ Ladyboy ไม่ใช่เลดี้โบ Ladyboy แป๊บนึง ตัวไหมเร็ว Essa aqui é a famosa durian, que é a fruta que fede, mas é a fruta muito gostosa. E é uma fruta só que tem aqui na Tailândia. Ladyboy. Ladyboy, din din.